20 de João, Jesus faz uma promessa interessante para Pedro. E eu acho isso assim tão profundo. João capítulo 19. Deixa eu ver aqui. Na verdade é capítulo 20, irmãos. Quando Jesus fala para Pedro, quando Pedro pergunta: Pedro, tu me amas? É 21. Estou errando pra caramba, não estou? 21:18. 21:18. Diz assim: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa te vestirá e levará para onde você não deseja ir. Olha o que Jesus havia dito para Pedro. Pedro, você vai ser velho. Quando Pedro estava preso, Pedro ainda não era velho. Ele não dependia de alguém para vesti-lo. Ele não dependia de alguém que o conduzisse. Talvez Pedro tenha se lembrado: se Jesus falou que eu vou ser velho, eu vou ser velho. Eu ainda não sou. Alguma coisa vai acontecer, então deixa eu dormir. Quando a gente sabe que tem promessa de Deus sobre a nossa vida, a gente pode descansar no Senhor, amém? Pode descansar em Deus. Quando temos promessa e sabemos dessas promessas para a nossa vida, podemos descansar. A gente olha a família e fica preocupado, quer que eles se acheguem para Deus, quer que eles se voltem para Deus, quer que eles se inclinem para o Senhor, e faz tantas coisas. Quando precisamos, a coisa que mais precisamos fazer é nos apropriar da palavra de Deus, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quero todos, eu digo: Senhor, eu tomo posse de toda a minha família na presença do Senhor. Quero todos eles. Eu quero todos crentes louvando ao Senhor. Senhor, eu quero a palavra do Senhor. Deus tem promessa? Se Ele promete, Ele cumpre. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pedro, você vai ser velho, então eu posso dormir. Herodes falou que eu vou morrer. Como um diagnóstico: você vai morrer, você está com uma doença e você tem prazo de vida. O médico disse isso, agora Deus não disse. Eu vou trazer aqui o pastor Lucena. Ele tirou 70% do estômago e ele está aí com mais de 70 anos de idade, anda para lá e para cá, é capelão lá da guarda sênior. Ele só tem um pedacinho de estômago. Ele come, ele bebe, ele anda, ele trabalha, ele anda de bicicleta lá da Vila Badejo até o parque aeroporto, volta, trabalha em obra. O médico falou: não tem muita esperança não. Ele falou: posso tomar uns remédios de mato? Eu falei: pode, a pessoa que está morrendo pode tomar qualquer coisa, vai morrer mesmo. Já tem 3 anos. 3 anos. O médico pode dizer uma coisa, mas se Deus disser outra, né? Deus lá respeita médico. Deus tem algum compromisso com a palavra de médico? Deus tem compromisso com a palavra dele. E a palavra dele não volta vazia. Então nós, independente do que nós temos aqui aos nossos olhos, nós temos que crer e ter consciência do que Deus diz para nós. Amém, irmãos? Amém. Então, o que Deus diz para nós de promessa, não é o que a irmã fulana disse lá não. É o que está aqui escrito na palavra de Deus. Ele tem compromisso com a palavra dele. A Bíblia diz que Deus, ainda que nós sejamos infiéis, todavia Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele não tem compromisso com quem eu disser, mas Ele tem compromisso com a palavra dEle. E se a palavra dEle diz, eu creio na palavra de Deus. Amém. Então nós precisamos crer na Bíblia, pregar a Bíblia, procurar viver a Bíblia. A doutrina verdadeira está aqui. É o único livro que nos conduz, que nos guia. É o único livro. E se a Bíblia diz, eu creio. E todas as promessas de Deus para nós estão aqui. Amém, irmãos? Amém. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, tem algo te afligindo? Tem algo te machucando? Tem algo que está tirando o seu sono? Dobre o seu joelho. Apresente a Deus. Eu não sei se você vai ter a resposta, o objeto que você pediu. Mas uma coisa eu sei que você vai ter: a paz. A resposta da oração nem sempre é o objeto da oração. A resposta da oração é a paz que dá no coração. Você termina de orar, por pior que seja o problema, você tem paz para se levantar e resolver. Então, você precisa da paz de Deus para recomeçar. Ele tem paz para você. Amém? Segundo, para recomeçar, Jesus disse para os seus discípulos: vocês precisam de um motivo para recomeçar. Verso 21, ele diz assim: novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus deu uma missão para os discípulos dele. Então, para recomeçar, muitas vezes nós precisamos de um motivo. Quando nós olhamos as catástrofes, né, naturais, as coisas que acontecem, e ali, às vezes uma pessoa, quando tem essas últimas enchentes aí, já viu no jornal as pessoas jogando água com uma lata, assim, a água entrava toda de novo. Esses dias eu estava de carro pensando, não tem sentido aquilo ali, jogava água, a rua estava cheia, ele jogava água. Sabe, na verdade ele não tem esperança de tirar água com aquela latinha, mas ele está se motivando a recomeçar, porque perdeu tudo. Às vezes o pai fica lá no meio dos escombros, tirando, e não desiste, porque ele acredita que o filho, a esposa, alguém dele está lá embaixo, e dá motivos para ele para retomar. Esses refugiados que saem para tentar a vida na Europa, no Brasil e em outros lugares, eles dizem: eu estou indo porque eu tenho meu filho, minha filha, eu quero recomeçar. Sábado que vem vai vir um missionário aqui, ele trabalha com refugiados, ele é de Cabo Frio, e é Adalberto Rangel. Ele vai contar um pouco disso para nós, vai falar sobre a vocação dele. Ele é empresário e missionário, e trouxe um refugiado para morar na casa dele, e montou uma ONG em Cabo Frio que vai receber ou já recebeu uma família de refugiados da Síria. E ele vai falar sobre isso. Eles querem voltar para lá. Eles não são como os imigrantes, né? Os imigrantes sempre como saíram, né? Os turcos, os árabes, os indianos, para negociar, para vender, comprar. Não, eles saem para sobreviver, mas eles querem voltar para lá. Então, as pessoas não desistem porque elas têm um motivo. E aqueles discípulos amedrontados ali precisavam de um motivo para recomeçar. Jesus disse: como o Pai me enviou, eu os envio também. Ou seja, vocês têm uma missão semelhante à minha missão. Vocês têm um compromisso, vocês têm um motivo, né? E a missão desses discípulos era a coisa mais importante que eles tinham para fazer, né? O que ia mover. Quando Jesus falou assim: como o Pai me enviou, talvez eles tenham lembrado de tudo que Jesus passou, de tudo que ele viveu, tudo que eles viram. E aí, em Marcos capítulo 16, o chamado de Jesus para todos nós, para a igreja, para os seus discípulos naquele momento, ele disse assim: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Quando nós temos uma missão, entendemos a missão de Deus, nós sempre vamos estar dispostos a recomeçar. Muitas vezes, a caminhada cristã não é fácil. Quando nós nos comprometemos com o Senhor, às vezes a gente enfrenta tanta luta, que a gente diz assim: eu não vou me envolver mais com isso. Essa semana, ontem na festa, tinha uma pessoa que o seu esposo desistiu do ministério, era pastor de uma igreja e foi fazer outra coisa da vida. E ela disse para nós assim: nós ficamos cansados do peso da religião. A religião realmente é muito difícil. A religião em si, ela é pesada. Ela coloca sobre
sobre as pessoas um jugo que é dificílimo de carregar. Às vezes acontecem crises, dificuldades, a gente diz assim, como eu vou me levantar de novo? Como eu vou fazer outra vez? Como eu vou tocar esse barco? Sabe o que faz a gente levantar e fazer de novo? A missão. Quando nós começamos a nos reunir aqui nesse bairro, foi em 2013, né, Úrsula? Em casa, não foi? 2013. Quantas tentativas, né? A gente ia, chamava os pedreiros, aí vinha feriado, aí vinha tempo de chuva, aí vinha não sei o quê. E a gente começava de novo. Mas aí, ano passado, Deus falou forte no nosso coração. Nós estamos numa região sem igreja nenhuma. Uma região inteira sem nenhuma igreja evangélica. Um desafio missionário. E Deus colocou no meu coração, recomeça. Eu queria ficar tranquilo. Estava na igreja, auxiliando, lá com as tribulações que toda igreja tem. Mas poderia ficar lá fazendo uma coisinha ou outra, servindo a Deus dentro do ministério. Mas Deus nos desafiou. E eu aceitei o desafio por causa da missão. Então recomecei. Agora na sua vida, quantas vezes você teve que recomeçar? E quantas coisas você precisa recomeçar? Então você precisa de uma missão. Então você precisa olhar para frente e falar, eu tenho que recomeçar. E às vezes a gente está como morto. E aí, cansado, desanimado. E 1 Coríntios 16, 14, o apóstolo Paulo diz, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Glória a Deus. Sabe, aquilo que estava morto dentro de você, Deus vai levantar. Aleluia. Deus vai ressuscitar. Né? Tem um texto em Romanos que fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará os nossos corpos. Então aquele desânimo, aquele eu não quero ir, eu não quero fazer mais, eu desisto. Deus coloca no seu coração um motivo para recomeçar. Seja seus filhos, seja seu marido, seja sua casa, seja sua história, seja a missão de Deus. E aí você levanta, pelo Espírito Santo, e faz de novo. E começa outra vez. Né? Então, os discípulos, eles estavam vivendo sentimentos de desânimo. Né? Como eu falei aqui no início, tanta coisa aconteceu e tudo que eles viveram estava lá dentro daquele túmulo. Estava lá a história, acabou. E aí Jesus chega e acorda eles dessa noite de sono, de choro. O texto diz que o choro pode durar uma noite, né? O choro pode, Salmo 30, verso 5, a parte B. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã. Às vezes o sofrimento é longo, às vezes essa noite de choro é longa. Né? E noites de sofrimento são longas. Mas o texto diz que a alegria vem pela manhã. Às vezes a gente passa a noite, né, uma tempestade, um temporal daqueles bem, né, difíceis. E aí a gente acorda de manhã, escuta os passarinhos cantando e olha o sol, dá uma alegria, né? Depois de dias assim chovendo, quando o sol aparece, dá uma alegria. É assim também com Deus. Às vezes a gente passa um período de tanta luta, de tanta dificuldade, de tanto sofrimento. E aí quando Deus vem, e vem o refrigério, que beleza, é como o sol mesmo nascendo. Né? E aí a gente pode retomar. Eu tenho um motivo para recomeçar. Meu motivo é Deus. Deus está comigo. E se o Senhor está comigo, eu vou prosseguir. Não importa a luta, não importa a dificuldade. Se Deus está comigo, eu vou me levantar e vou fazer outra vez. Às vezes o fracasso faz parte da nossa trajetória. Quantos fracassos, né? Grandes homens passaram. Quantas pessoas falharam? O 14 bis diz que, não sei, acho que é o 15º avião. Hã? 14º. Não, 15º, que é bis, é o segundo. O 14º tinha caído já. Só depois de 15 aviões. É bis. Só depois de 15 aviões. Eu fui lá no museu, lá em Petrópolis, lá na casa do Santos Dumont. E aí o historiador falando lá, tantas coisas ele tentou e errou. Mas em um momento ele conseguiu.
Sabe, a gente não pode desistir na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, nem na 14ª vez. Quem sabe é a 15ª vez que vai ser ele que vai dar certo, né? Mas a gente só faz isso se a gente estiver motivado, né? Tem que ter um motivo. E aí... O primeiro avião foi feito de bambu, né? Foi feito de bambu. Aqui, o terceiro e último ponto dessa reflexão. Para recomeçar, a gente precisa de capacitação. Aqui, no caso dos discípulos, ele disse assim: e com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia como algumas religiões falam. O Espírito Santo é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é o melhor de Deus para esse tempo. Então, no Antigo Testamento, como Deus se relacionava com o homem? Lá em Gênesis, o texto diz que na viração do dia ele falava com o homem. Imagine isso, Adão no jardim batendo um papo. Como foi seu dia, Adão? Olha, Senhor, eu coloquei o nome desse bicho aqui de leão por causa da juba dele. Esse aqui de borboleta, olha, esse de pescoço comprido aqui é girafa. Todo dia Deus conversava com o homem. Mas em determinado momento Deus viu que Deus não era suficiente, então ele criou a Eva, né? Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então o homem e Deus não se bastam, por isso que nós precisamos uns dos outros. E aí ele criou a Eva, o homem caiu, pecou, não foi o ato sexual que fez o homem pecar, mas foi a desobediência. As pessoas pintam isso, né? Historicamente, foi como se fosse o ato sexual, não foi a desobediência. E aí Deus se distanciou do homem novamente, passou a falar esporadicamente, por meio de algumas pessoas. Era o homem aqui e Deus distante. Aí nós entramos no Novo Testamento, Jesus vem, e um dos nomes de Jesus é Emanuel. O que quer dizer Emanuel? É Deus conosco. Então Jesus veio, João capítulo 1 fala que ele habitou entre nós, ou seja, ele veio, morou entre nós. Então não é mais Deus no céu, é Deus entre nós. É bom, não é? Imagine só viver perto de Jesus, ouvi-lo, andar, ver ele tocando nas pessoas, pegando a criancinha no colo. Imagina ele pegando o Christian no colo, aí ele ri para o Christian. É assim que ele era. Ele falou assim: quem vê a mim vê o Pai, mas eu preciso ir. Em João capítulo 14 ele falou: eu preciso ir embora, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E aí o Espírito Santo é o melhor de Deus para nós. Toda pessoa que recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, recebe o Espírito Santo de Deus. É Deus que vem morar dentro de nós. Imagine o Deus criador de todas as coisas, que nós acreditamos nele. Ele vem morar dentro de nós. E o que o Espírito Santo faz dentro de nós? João 16:33. Não, 16:33 quer dizer outra coisa, irmãos. Deixa eu só achar que eu errei aqui. Verso 5, irmãos. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais, porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro ou o consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo de Deus, ele veio quando Jesus foi, e ele está disponível para todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Ele entra na nossa vida e ele nos mostra o que é certo e o que é errado. É como se fosse um tutor. Aquela lâmpada que acende assim, a gente pode passar por cima disso. A gente não vai errar mais sem saber que está errando. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos fala. Ele é Deus morando em nós. E aí Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebe o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo naquele momento. Era capacitação para eles fazerem a obra de Deus. Para eles voltarem a retomarem, recomeçarem. Em Marcos 15:20, já está ali, mostra
como eles ficaram, como eles saíram, o que aconteceu quando eles saíram pregando o Evangelho. O texto diz, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Então o Espírito Santo estava com eles. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre toda a igreja. E hoje o Espírito Santo de Deus está disponível. Às vezes as coisas não dão muito certo, a gente dá cabeçada para lá, para cá. Às vezes Deus está tão perto. A Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto está perto. E Deus está perto de nós. Ele está ao nosso alcance. Não precisa subir um morro alto. Né? Eu lembro muito daquele filme Pagador de Promessas. É um filme muito velho, né? Do cinema nacional. Ele fez uma promessa num centro de candomblé lá na Bahia, de Umbanda, que ia trazer uma cruz até uma igreja, não sei se é Aparecida do Norte, eu não sei, bem longe. Quando ele fez todo aquele trajeto, quando ele chegou na porta da igreja, o padre não deixou entrar com aquela cruz. Porque ele não fez a promessa numa igreja, ele fez no centro. Não, é o sincretismo religioso que tem no Brasil, isso é fato. Mas aí você fica pensando assim, já pensou se precisasse carregar uma cruz por tantos quilômetros para receber uma bênção? Já pensou se você precisasse subir um morro alto, como as pessoas fazem em determinadas igrejas cristãs hoje em dia, tiver na televisão, com um galão de 20 litros, é para subir a escada com um galão de 20 litros, hoje é uso, cuidado com a coluna. Imagine subir um monte por causa de receber bênçãos. Tudo que Deus tem para você, Ele já conquistou na cruz. Tudo que nós precisamos fazer é dizer, Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Porque o que Deus vai fazer, Ele já fez. Gente, a Bíblia diz em Efésios que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele já abençoou. É por isso então que eu não preciso ter medo do que vai acontecer. Porque vai ser bênção. Amém. Vai ser bênção. Eu lembro quando eu saí de casa com 20 e poucos anos para estudar lá longe em Minas, eu saí com o dinheiro da passagem e uma mensalidade, sem ter quem pagasse, porque a igreja não podia ajudar naquele momento, não tinha trabalho, eu imaginava que podia acontecer alguma coisa. Eu falava assim, eu vou. Deus está me chamando, eu vou. Então eu juntei livro que eu tinha rádio, eu tinha um monte de coisa, eu vendi rádio, eu vendi livro, um aparelho de DVD, uma caixa de som, e ia para a igreja à noite, fiz um bazar de coisa. Uma pessoa dava 40 reais, eu juntei o dinheiro da passagem de ida só, e o dinheiro de uma mensalidade que era um salário mínimo. Falei, tá bom. Um salário mínimo, um mês eu tenho garantido pelo meu oral, eu vou ter lugar para dormir. E aí disparei o número da conta para um monte de gente. Irmãos, no mês, quando venceu o mês, me mandaram um aviso da igreja que a igreja ia pagar a metade. Podia pagar inteiro, né, pessoal? Só eu meio miserável, aquele pessoal. Podia pagar inteiro, pagaram a metade, mas foi bom para mim. Vivi pela fé. Todo mês eu só tinha metade, acumulou uma dívida. Aí o negócio lá era feio. Lá se levantasse tarde e ia embora, era igual quartel. Se levantasse tarde, 2 vezes, ia embora. Se deixasse a cama bagunçada, ia embora. Se paquerasse também, ia embora. Era assim, né? Era ali. E chegou um momento que não dava, chamaram, a tesouraria chamou, ó, todo mundo que está devendo. Nas férias a gente saía para pregar e não conseguia dinheiro nenhum às vezes, para poder ver se conseguia oferta, vender livro, eles davam CDs lá do Dia do Trono para a gente vender, camisas, olha, leva e vende porque vai descontar lá na sua mensalidade, a sua dívida. E eu não consegui nada nas férias, voltei para lá assim, ó, borocochô. Tive que pagar ainda o livrinho que eu vendi, paguei passagem para pregar lá no Recreio de Bandeirantes, uma igreja, para pregar em outra em Além Paraíba, outra não sei aonde. Não dava para nada. Eu falei, meu Deus do céu, eu vim embora, eu não vou não. Eu creio que Deus me levou para lá, eu vou ficar lá. Aí um rapaz que eu levei para lá, que tinha dinheiro, pagou o curso dele inteirinho, à vista, pá. Aí ele desistiu. Falei, eu quero ir embora, não quero ficar mais aqui e tal. Mas eles não tinham dinheiro para devolver para ele. Era um pedação do curso. Ele falou para mim, você quer... Você quer que eu passe para você? Eu falei, você pergunta, vai lá. E aí o dinheiro que ele passou sobrou ainda para eu ajudar outra pessoa.
Né? Então terminei o curso com dinheiro sobrando. Comecei com dinheiro faltando e terminei com dinheiro sobrando. Lá no campo missionário, quantas vezes não tinha dinheiro para comprar comida, mas tinha comida. Chegava lá saco de farinha, arroz, galinha. Um dia eu trazia uma foto para vocês do galinheiro que eu fiz. Primeiro frango de oferta que a gente ganhou. A irmã veio, eu trouxe um frango, a irmã Benícia, já falecida. Eu falei, coloca aqui na cesta, irmã Benícia. Ela, mas está vivo. Aí ela levantou o frango, começou a pular, pegou uma oferta viva no altar. Aí levei, pendurei o frango lá na goiabeira do lado de fora da igreja. O bicho ficou pendurado, quase morreu de cabeça para baixo. Aí no outro dia eu fiz um galinheiro. Quando eu saí da casa lá, quando eu vim embora para o Rio de novo, tinha 28 cabeças de galinha. O pessoal levava, Deus provia. A gente tinha 1 centavo para comprar pão, mas tinha provisão. Deus provê. Então, eu não preciso ter medo do futuro. Eu sempre falo isso com a Vivi. Deus já abençoou. Eu não preciso ficar preocupado, eu preciso tomar posse das coisas que Deus tem para nós. Então a Sofia, ela vai ter a melhor educação. Mas a gente não tem dinheiro. A gente tem fé. Eu creio nisso. Eu creio. E Deus provê, irmãos. Às vezes a gente está passando dificuldade, luta, um aperto tremendo, e Deus manda. Manda. Usa minha sogra, usa outras pessoas. Né? E, olha, a gente não tinha dinheiro para consertar a máquina de lavar, mas chegou uma nova. 0 quilômetro. Eu paguei? Não. Alguém pagou, Deus mandou. Então, não só na área financeira, mas em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos crer que Deus tem o melhor para nós. Amém. Porque Jesus já conquistou. Não é pelo meu esforço, não é porque eu... coitado, é porque ele é pastor, ele foi missionário, ele passou fome. Tadinho dele. Foi lá comer couro de tripa de boi frita. Comi tripa de boi frita. Muito... Quem já comeu aqui? Já comeu, Paulo? Já comeu tripa de boi frita? Não sei se eu já comi, mas já vi os parentes comendo. Parece sola de sapato frita. Eu comi, a moça viu que eu não gostei muito. Ela, não precisa comer não. Eu falei, não vou comer não mesmo. Tripa de porco não, é tripa de boi. Tinha. Que isso, cara? Que não com uma sola de sapato, cara? Tá maluco? Depende da pessoa que faz, né? Estava bem feito aquilo lá, mas estava bom não. Estava com boi e sola de sapato. Tripa de porco é boa, fritinha, mas tripa de boi. E não é por isso. Não é pelo sacrifício que eu faço ou que outros fazem. É porque Jesus já morreu por isso. Ele já conquistou. Então, quando você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você é capaz de ter essa capacitação para recomeçar. Fazer de novo. Se levantar da cama, tocar o barco. Vai ter poder para isso. E aí, concluindo, para a gente orar, que cada momento de luta e dificuldade nós possamos nos levantar e caminhar com fé. Recomeçar não é fácil, mas com Jesus venceremos. Ele é o Deus dos novos começos. Amém? E começar de novo é um desafio, né? Recomeçar é sempre um desafio. Mas Deus tem tantas coisas boas esperando por nós, que nós podemos levantar e falar assim, eu vou seguir. Eu vou seguir com fé, eu creio que Deus vai fazer. Amém. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?